Gente, como vocês estão? O assunto de hoje será orações subordinadas. Começaremos pelas orações subordinadas substantivas, que assumem papel importante dentro da composição do discurso, do período composto. Estudaremos orações subordinadas substantivas subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e apositivas, além das predicativas. Vamos lá? Para início então da nossa discussão, é importante lembrar que o período composto por subordinação ele vai sempre apresentar pelo menos uma oração principal, também chamada de oração absoluta, que vai ser a oração que vai concentrar o sentido. Em geral, no caso das orações subordinadas substantivas, a oração principal, na maioria dos casos, vai faltar um dos seus componentes, desses termos sintáticos que completam a oração, certo? E no outro lado, nós teremos a oração subordinada. A oração subordinada vem fazer essa complementação. É uma oração que estabelece um vínculo de dependência. Ela depende sintaticamente e ela completa simultaneamente a oração principal, a oração absoluta. E nós temos os casos que são as orações subordinadas substantivas, subjetivas. A subjetiva, ela assume o papel de sujeito da oração principal. Em geral, esse sujeito também costuma ser chamado de sujeito oracional. Em geral, nós teremos também a conexão dessas orações através de uma conjunção, que no caso das orações substantivas é chamada de conjunção integrante, na maioria dos casos, ou a conjunção que ou a conjunção se, certo? Como no caso aqui da substantiva que nós temos, substantiva subjetiva. É necessário que você trabalhe. Quando eu digo é necessário, eu fico na dúvida, aliás, eu não consigo identificar quem é o sujeito, quem é o agente aí, né? O que é necessário? Então, o que você trabalhe é necessário. Então, o que você trabalhe é o representante do sujeito da nossa oração principal. Portanto, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok, gente? No caso aí da predicativa, nós teremos um caso oposto. Nós teremos o sujeito na oração principal, um verbo de ligação que sempre pede predicativo do sujeito. Por exemplo, meu receio é que você não venha. Meu receio é, oração principal, que você não venha, oração subordinada, substantiva, predicativa, desempenha esse papel aí de predicativo do sujeito, ok? No caso da oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ela estabelece o papel de objeto direto do verbo da oração principal. Quando eu digo, todos querem que você tenha sucesso na vida, todos querem o quê? Notem que a pergunta está sendo feita ao verbo querem. Querem o quê? Que você tenha sucesso na vida. Então, essa segunda parte aí do período completa o sentido do verbo querem. Quando eu faço a pergunta o quê? Portanto, que você tenha sucesso na vida, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tem papel, exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. No caso da substantiva objetiva indireta, no exemplo, ele se convenceu de que nós estávamos errados. Ele se convenceu de quê? De que nós estávamos errados. Então, de que nós estávamos errados, notem a presença do de, da preposição de, então se liga, completa, completando, né? Completamente, completando o sentido do verbo da oração principal. Ele se convenceu de quê? Quem se convence de alguma coisa. Então ele se convenceu de que nós estávamos errados. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Quando o objeto indireto se liga ao verbo por meio de preposição. A preposição faz esse elo, essa conexão, né? Lembrando que preposição é a classe gramatical que liga palavras, formando sentidos mais amplos entre elas. Tudo bem, gente? No nosso próximo passo,
A completiva nominal vai sempre aparecer quando nós tivermos, na maioria dos casos, um substantivo abstrato que precisa de complemento nominal, que não tem existência própria, certo? Por exemplo, tenho medo de dirigir à noite. Tenho medo. Medo de quê? Notem que a pergunta é feita ao substantivo medo. Então, de dirigir à noite completa o sentido da palavra medo. Então, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Ou no outro exemplo, restou a saudade do que vivemos. Então, restou a saudade. Saudade de quê? Do que vivemos. Completando aí o sentido da palavra saudade. Portanto, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Certo? Agora, para poder finalizarmos, oração subordinada substantiva apositiva. Este é o único caso em que a oração principal estará completa. A oração subordinada apenas vai representar um aposto, explicando um termo que aparece na oração principal. Mais fácil de se identificar também porque ela normalmente é dividida por 2 pontos. Como no exemplo, esse era o meu maior medo, que você não aceitasse o meu pedido de casamento. Esse era o meu maior medo, 2 pontos, que você não aceitasse o meu pedido de casamento. Então toda essa partícula, toda essa oração que vem depois do sinal de 2 pontos, explica qual era esse medo. Portanto, oração subordinada substantiva apositiva, desempenha papel de aposto, que nesse caso, a única exceção para substantivas é um termo acessório, não é um termo essencial como o sujeito e também não é um termo integrante como os outros casos das demais orações, como predicativo do sujeito, objeto direto, indireto, e complemento nominal. Tá falado, gente? A gente se vê na próxima, nós veremos orações subordinadas adverbiais. A gente se vê lá.